Para quem não dei bom dia, bom dia. Mais uma vez estamos aqui na presença do nosso Deus maravilhoso, como nós falamos agora, adorar, servir a Ele, realmente que é muito maravilhoso isso, né? Desde cedo nós temos tido a oportunidade, e quando eu falo desde cedo, não é só desde hoje não, né? Na nossa idade mesmo já, né? Nós ouvimos o chamado de Deus para o ministério da palavra. No dia que foi feita a minha ordenação, eu lembro que o pastor me perguntou assim, com quantos anos eu fui chamado? Com quantos anos eu tive o chamado para o ministério da palavra, né? Os irmãos devem lembrar, né? Os pastores devem lembrar o seu dia, né? Quantos anos os irmãos tinham? E eu tenho certeza que ganham de todos. Eu vou fazer um teste. Pensa aí, hein? Pastor Marco Vinícius, 28. Pastor Carlos César. Pastor Juninho. Pastor Isaías. Ganhei de todos, eu tinha 13. 13 anos, eu sei, me lembro direitinho, na escola, eu estava no ginásio nessa época, estudando, quando Deus me chamou para o ministério da Palavra de Deus, conversei com o pastor da nossa igreja e aí colocamos as nossas vidas, já estávamos servindo a Deus na Igreja Batista do Rio da Prata, né, na música, e continuamos a também servi-lo na música, e depois no Ministério da Palavra, na Igreja Batista Memorial de Bangu, quando nós fomos ordenados. O André era piquititinho, né? Alguns anos atrás, meu filho. Alguns anos atrás, você deve lembrar, né? A coisa foi muito boa e não me arrependo disso, né? Tivemos muitas dificuldades, lógico, evidente. A gente sabe disso, né, pastor? A gente passa por dificuldades e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Porque nós um dia resolvemos colocar as nossas vidas em consagração à palavra de Deus. Consagração à palavra de Deus. Semana passada nós falamos sobre consagração, santificação e inclusive sobre cultos, né? Até lembrei dos irmãos os tipos de culto que nós temos e por aí as igrejas costumam fazer culto doutrinário, culto fúnebre, culto de gratidão, culto de adoração, culto de consagração, culto disso, culto daquilo. Então temos vários tipos de culto. E até fiz uma questão de chamar a atenção dos irmãos para o culto que nós no dia estávamos, semana passada, fazendo, realizando e hoje também. Vou fazer a pergunta, que tipo de culto nós estamos realizando hoje? De gratidão. Culto de gratidão pelos nossos irmãos, os pastores. E também, aproveitando o culto de gratidão, envolvido também tem mais dois. Tem mais dois. Adoração a Deus. E o que mais? Adoração e louvor. Seria a mesma, mas tem mais um. Isso aí, doutrinário, né? Onde nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus. E hoje vamos dar sequência à questão da consagração. Porque tem muitas igrejas que fazem culto de consagração, mas o objetivo não é uma consagração de vida, mas uma consagração de momento, às vezes. Né? Não estou querendo aqui entrar na polêmica do trabalho que é feito, que eu creio até que exista ali realmente muitas pessoas sendo consagradas nas suas vidas a Deus no seu dia a dia. Mas vamos continuar pensando, e eu encerrei semana passada a nossa mensagem dizendo que o culto de consagração, ela deve envolver 3 áreas. Os irmãos lembram quais eram as 3 áreas? Espiritual, física e mental. São as 3 áreas que a consagração deve abranger. Para isso, vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Nós estamos estudando lá na quarta-feira o livro de Deuteronômio. Né? E temos tido bastante pessoas aqui interessadas em estudar a palavra, mas eu sinto falta de muitas outras pessoas. Principalmente, posso falar, Dalton? Principalmente, posso falar? Principalmente dos jovens. Porque a palavra de Deus ela é boa e a gente precisa estudar, né?
E a gente não pode passar batido nesse detalhe, né? Deuteronômio 6, versículo 5. Vamos lá, vamos ler juntos? Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Ame ao Senhor. Moisés, nós falamos isso na quarta-feira, estava chegando o final do seu ministério aqui na terra. O povo estava para entrar na terra prometida. Então Moisés faz uma recapitulação de como o povo deveria se comportar para entrar na terra prometida. E ele faz questão de que o povo pensasse nisso, seu relacionamento com Deus. Isso é importante e muito, porque o seu relacionamento com o próximo vai depender do seu relacionamento com Deus. Aí alguém pode dizer, mas eu estou bem com Deus. Então tem que refletir com o seu próximo, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos, na sua família. Tem que refletir, porque se não estiver refletindo, não está bem com Deus. E como é que eu sei disso, pastor? Como é que a gente pode ver isso? A Bíblia diz, isso é aquele que diz que ama a Deus, ao seu próximo, é mentiroso. Percebeu? Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Tá, mas como está o nosso relacionamento com o próximo? Mas para chegar a um relacionamento com o próximo, também precisa ter um bom relacionamento com quem? Deus e o próximo. Mas antes disso tudo, tem que ter um bom relacionamento com quem? Consigo mesmo. Consigo mesmo. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não consegue estar bem com ninguém, por mais que você tente. Por que eu digo isso? Porque a própria palavra de Deus diz a mesma coisa. Amarás ao teu próximo como a si mesmo. Se você não está bem consigo, você não consegue estar com o seu próximo e com Deus. Olha como é que a coisa é fechada. A Bíblia fecha bonitinho como nós devemos nos comportar com relação a isso. E Paulo, a IBD vai começar a estudar a carta de Paulo, né? É isso, irmã Ângela? Ou já começou hoje? Começamos hoje, né? Começamos hoje. A carta de Paulo. Paulo, ele escreve a sua carta à igreja de Roma, os irmãos viram na introdução, um verdadeiro tratado teológico. Um verdadeiro tratado teológico. Você tem do capítulo 1 ao capítulo 11, leia em casa, estude a carta de Paulo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem a base teológica do que você crê. De Romanos, aliás. Você tem a base teológica do que você crê. E no capítulo 12 em diante, você tem a ação daquilo que você crê. Paulo vai trabalhando isso. Ele vai colocando o alicerce que é Cristo, o que Cristo ensinou, o que Cristo deixou, no capítulo 1 ao capítulo 11, e aí vem a parte da prática. Eu escutei essa semana um pastor falando uma coisa interessante, né? A teologia é a mãe da ética. E a ética, no caso, é a filha da teologia. Então, o que você aprende de Deus, você vai passar para frente no seu dia a dia, começando por si mesmo. Então, vamos pensar, irmãos, o que Paulo fala no capítulo 12, versículo 1 e 2, quando ele vai entrando nessa questão da vida de consagração a Deus. Vamos lá. O que diz aí? Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Então vamos lá, vamos pensar nesses versículos iniciais aí do capítulo 12 e pensar no que Paulo está querendo dizer para você e para mim. Ele começa aí nessa versão, na NVI, dizendo assim, portanto. Não é isso? Alguém tem uma versão diferente?
Essa versão mais antiga diz como é que alguém tem? Rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra aqui, portanto, rogo-vos, pois, irmãos, ela tem uma ideia no grego interessante. É uma junção de duas palavras que diz da seguinte maneira: ele diz, estou convocando vocês a uma vida de conclusão do que vocês aprenderam. Em outras palavras, ele está dizendo assim: vocês aprenderam? Então, portanto, né, concluindo, eu quero que vocês ponham em prática isso que vocês acabaram de aprender. E o que Paulo vem ensinando lá atrás? Vocês vão ler com calma em casa, vão estudar na EBD, que isso é muito importante para nós, esse corpo teológico que Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 11. Mas vamos pensar aqui algumas coisinhas importantes. O que Paulo quer que você faça? Ele diz que você, portanto, faça o quê? Deixe a Bíblia aberta. Hã? Apresentem o quê? Em sacrifício vivo. Vamos lá. Essa palavra que Paulo usa é como apresentar, né, em sacrifício o vosso corpo, é uma ideia, é a mesma ideia que no Velho Testamento você tinha dos sacerdotes quando ofereciam os sacrifícios. Então vamos lá. Para quem não sabe como funcionava, vou tentar desenhar o quadro. Eu pequei, eu errei, eu falhei com Deus, então eu preciso apresentar um sacrifício para a remissão desse meu pecado, para que Deus possa perdoar. Dependendo do pecado, um cordeiro, um boi, uma pomba, ou seja lá mais o que for. Mas vai lá. Eu peguei lá meu animal, né? Peguei ele, vou levar lá para o sacerdote. Está aqui, sacerdote. Meu animal para ser sacrificado para a remissão dos meus pecados. Você coloca a mão em cima de um, confessa os seus pecados, esse animal vai para longe, vai para o deserto, como diz, foi embora, esqueceu Deus desse problema, e o outro justificaria você quando sacrificado e imolado. Sacrificado e imolado, este animal, ou aquele que era lançado no deserto, você tinha como retornar a tê-lo. Matou o animal, degolou ele, aspergiu o sangue, assou ele na fogueira, agora eu quero ele de volta. Tem como? Não. Essa é a ideia. Paulo está pegando a ideia seguinte: você tem que dar o seu corpo e não querer ele de volta mesmo, porque não pode, não dá. Não tem como tê-lo de volta. Você ofereceu a Deus, você entregou a Deus o seu corpo, acabou. Como o pessoal fala, perdeu. No bom sentido, para Deus. Então, quando Paulo chega e diz, pessoal, entenda, eu estou precisando que vocês entendam que a tua vida, agora como servo de Deus, não pode ser mais como antes era. A tua vida em Cristo Jesus, que foi consagrada, dedicada, entregue, não tem como ser como antes. Se você vivia na mentira, não pode mais mentir. Se você vivia no roubo, você não pode mais roubar. Se você vivia na traição, você não pode mais trair. Se você vivia no adultério, não tem como mais adulterar. Se você entendeu como é que é o negócio? Mais ou menos, entendeu? Não pode. Ah, pastor, mas nós erramos. Sim, é um acidente de percurso, não uma necessidade que você tem que ter. Porque a Bíblia nos diz que estas coisas foram escritas para que nós não venhamos o quê? A pecates lá em João, primeiro livro de João. Então, que coisas foram escritas? Essa base teológica deixada por Cristo para que você e eu venhamos a viver uma vida diferente, completamente. Por isso agora você entende aquele texto que diz, eis que tudo se fez novo, você é uma nova criatura. Não tem como jorrar da mesma fonte água doce e água amargosa.
Não tem como uma luz ficar acesa, ser colocada debaixo de um velador, de uma cama, de um armário, de alguma coisa que esconda. Não tem como o sal não salgar. Deu para entender? É assim que a Bíblia funciona. Você entregou, e Paulo está dizendo exatamente isso. Existe agora uma total, plena, perfeita separação do velho homem para o novo homem. Se você entregou sua vida, você consagrou sua vida a Jesus Cristo, não tem como voltar atrás. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua dizendo mais uma coisa interessante. Ele continua dizendo que não nos, versículo 2, não nos o quê? Conformeis. Em algumas versões, e nessa versão que a gente está usando, não se amoldem. Eu vou ler o versículo na versão antiga, para os irmãos verem uma coisa interessante aí na palavra. Não vos conformeis, mas transformai. Essas duas palavras, né, tem uma palavra em comum aí. Tem uma raiz aí em comum. Conformar e transformar. Qual é a palavra comum entre as duas? Formar. Transformar e conformar. Tem uma palavra comum. Forma. Forma. O que Paulo quer dizer para você aí nesse texto? Ele quer dizer o seguinte: se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você agora consagrou, não tem como voltar atrás. Ele diz, então, você não pode se conformar com este mundo. A palavra grega utilizado por Paulo aqui, hoje eu estou voltando meus gregos antigos, né? Eu gosto desse negócio porque esse negócio a gente aprende bastante, né? A palavra grega usada aqui fugiu. Não é formar, não. Esquema, lembrei. Esquema. O que é um esquema? O que é um esquema? É um projeto, né? Um projeto, isso aí. Esquema é um projeto. Quando ele diz que você não deve aderir ao esquema, ao projeto deste mundo, ele está dizendo para você o quê? Que este mundo, tudo é variável, tudo depende, tudo é relativo, tudo tem um ponto de vista diferente do outro. Vivemos dias que você pode, com certeza, afirmar que o que é certo está errado e o que está errado está o quê? Certo. É a forma deste mundo. Percebeu? Esquema desse mundo. O esquema desse mundo, ele é variante. O esquema desse mundo está pautado na doutrina do diabo. Lembra disso? Que o mundo jaz no maligno? Ou seja, o mundo está determinado, conforme a palavra jaz, deitado. Ele está ali inerte, ele está ali sob o controle total de Satanás. A gente sabe que Deus está acima disso. Mas este mundo, a sua teologia, as suas instruções, os seus ensinamentos deste mundo está baseado na de Satanás. Por isso que tudo é relativo. Né? Tudo é relativo. Você não pode proibir, você não pode... Entendeu como é que é o negócio? Paulo está dizendo assim, não se adapte a isto que o mundo tem ensinado. Essa teologia, essa coisa que o mundo tem ensinado, essa filosofia, essas crenças, esses padrões que o mundo tem oferecido, estão baseados no Satanás, no capeta. E o crente vai se adequar a isso? O que você acha? Não pode. Não pode se adequar a isso. O crente tem uma teologia divina. São os capítulos 1 a 11. Ele vai ensinar isso. Nós, servos do Senhor,
estamos baseados nos ensinamentos de Deus. A nossa vida é oferecida a Deus, que não tem como ser resgatada, porque foi entregue, acabou, ela está pautada na vontade única e soberana de Deus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ali, João não está falando sobre o homem, ele está falando sobre Deus. É necessário que Deus cresça na minha vida e eu diminua. Então, repare como funciona. Paulo está dizendo assim, então não tomem esta forma do mundo. Esta forma do mundo, esse esquema do mundo, a palavra é esquema mesmo, é adaptável, é relativa. Logo, portanto, não condiz com os ensinamentos divinos. Mas ele continua dizendo, mas transformai. Olha só, parece uma repetição de ideia. A palavra transformar, né, aqui usada por Paulo, vocês conhecem essa palavra. Né? Eu tenho certeza que vocês conhecem essa palavra. É morfose. Metamorfose. Vocês já estudaram isso? O que é uma metamorfose? Muito bem, Adailton. Uma lagarta se transforma numa borboleta. Perdeu aquela forma que todo mundo tem nojo de olhar e de pegar para aquele bichinho lindo, maravilhoso que as crianças adoram, borboleta. Hã? Olha que coisa linda. É isso que a Bíblia está querendo dizer da gente. Mas transformados. Passe por essa transformação, essa metamorfose, em que você deixa de ser aquele negócio feio pra caramba lá atrás por causa do pecado e agora passa a ser algo lindo em Cristo Jesus. Não se amoldem ao mundo porque vai ser feio até o final. Agora, se transforme. Agora, quem transforma quem? Olha só, quem transforma quem? Vamos lá. Cada um a si mesmo. Olha o que Paulo diz, vou repetir. Não se amoldem, vocês não tomem a forma. Quem é que toma a forma? Eu e você, né? Eu que decido. Mas transformem-se. Quem que transforma? Nós. Nós mesmos. Para que então possamos experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir. Não se amolde a este mundo que tudo é relativo, mas passe por este processo de transformação de vida, de mente, de coração, para que então possamos experimentar qual seja a boa. Paremos aí. Boa. O que é bom? Deus. Deus é bom. Deus é amor. Né? E ele sendo bom, amor, ele quer fazer o melhor para quem? Deus é bom. Maravilhoso. O problema é que somos nós. Nós muitas das vezes não experimentamos a boa vontade de Deus porque não queremos. Porque não queremos. Aí alguém diz, mas eu quero, pastor, então estude a Bíblia. Porque é na Bíblia que você vai encontrar a vontade de Deus, não é na revelação do homem. É na revelação de Deus. Por isso que eu falei, falo e repito, estude a Bíblia. Leia. Ela tem tudo para você. Aí alguém poderia dizer, pastor, mas ela é muito difícil para entender. Cuidado para não entrar pelo caminho que uma religião lá no passado ensinava aos seus fiéis e com muita força. Quem tem autoridade para interpretar a Bíblia são quem? Aí eles diziam lá, os líderes religiosos. Não, não faça isso.
Você tem capacidade para entender a Bíblia, sim, porque você não a entende baseado na sua mente pura e simples, mas na mente de quem? Do Espírito Santo. O Espírito que Deus enviou é que nos vai ensinar, vai nos conduzir, vai nos instruir na palavra de Deus. Você pode até ter dúvidas em alguns textos, você pode até ler e não estou entendendo, mas se com fé pedir a Deus sabedoria, Ele dá. E você vai entender a palavra de Deus. Clara como a água, pura como a água pura, para nosso crescimento. Qual é a boa vontade de Deus? Qual é a boa vontade de Deus? Deus tem para todos nós algo maravilhoso. Deus tem algo maravilhoso. O problema é que nós não queremos olhar para nós mesmos. Às vezes nós queremos olhar para os outros e não para nós. No capítulo 12 em diante, os irmãos vão ver Paulo trabalhando a primeira consequência da nossa consagração, que é a nossa mente. No capítulo 12, ele vai trabalhar que é necessário você olhar para si mesmo, examinar a si mesmo, observar como você tem pensado, como você tem imaginado, como que você tem aprendido as verdades bíblicas. E aí tem um ponto chato. Chato por quê? Porque quando você olha para a Bíblia e olha para ela como quem olha para o espelho, você vai ver o seu reflexo. E quando você olha para a Bíblia e olha para esse espelho, e quando então, olhando o seu reflexo, você vai ver coisa que você não gosta. E não estou dizendo vocês, estou dizendo nós. Porque isso funciona também comigo. Você acha que eu leio na Bíblia e tudo bate igual mil maravilhas, assim, tipo, estou 100% com Deus? Se isso acontecer, o dia que acontecer, eu vou dar glórias a Deus, porque eu vou estar no céu e não aqui na terra. Porque enquanto aqui na terra estivermos, a Bíblia, ela sempre vai ser aquele espelho que vai dizer, precisa melhorar aqui e ali. Né? Sabe como é que é? Aí as mulheres ganham dos homens. As mulheres ganham dos homens. Né? Quem tem espelho aqui em casa na porta de saída? Né? Quem tem espelho na porta de saída? Né? Ninguém tem, né? Ah, a irmã tem, é um espelho. O que a irmã faz quando chega na hora que vai sair? Se olha no espelho. As mulheres adoram isso. Tem homens que gostam, mas tem pouquíssimos, são raros, né? Passa pelo espelho batido. Lá em casa é uma coisa interessante. A Adriana está amarrotado. Tem que passar. Pentei esse cabelo. Né? Essa barba está muito feia. É uma vigia, né? Ali, é o amor, isso aí, né? É o amor, né? A vigia, espelho do carro, o espelho do carro, então, o meu espelho do carro do meu lado nunca baixa. Só quando tem que pegar documento. Isso é de vez em quando, lá nas estradas. Mas o de lá já vive abaixado. Mas por que isso? Por que isso? Na vida espiritual. Na vida espiritual, muitos de nós somos como homens. Não estamos a fim de ficar olhando para nós mesmos. Mas não deveria ser. Na vida espiritual, nossa mente, devemos ser como mulheres, toda hora examinando. Né? Toda hora. Como está meu cabelo? Como estão meus olhos? Como está meu batom? Como está minha pintura? Como está meu brinco? Como está meu cordão? Como está minha roupa? É assim que funciona. Se você quiser sair de casa com antecedência e tempo suficiente para fazer alguma coisa, não põe espelho na porta. Senão vai ficar toda hora voltando para corrigir. Né? Mas na vida espiritual você tem que botar. Na vida espiritual você precisa colocar. Você precisa colocar esse espelho diariamente. Eu falei uma coisa interessante, acho que foi quarta-feira, né, que se nós fizéssemos da Bíblia o que fazemos no celular, seria uma maravilha. Foi quarta-feira que eu falei? Né? Ou foi domingo? Eu não me lembro mais. Eu sei que deve ter gente aqui que não escutou. Eu sei que eu falei assim, levanta, pega a Bíblia. Deixa eu ver aqui. As mensagens de hoje. Vai tomar café, põe a Bíblia do lado.
Hã? Vai no banheiro, leva a Bíblia. Aí senta lá no trono e fica com a Bíblia. Alguém precisa bater na porta. Vai sair não. Peraí, estou terminando aqui. Com a Bíblia. Vai deitar, Bíblia. Vai ver televisão. Façam isso com a Bíblia. O que fazem com o celular. Isso é uma maravilha. Porque você vai aprender tudo que Deus tem para te dizer. É um meio de gente conversar com Deus maravilhoso. Sabe como é que é? WhatsApp, Instagram, TikTok, esse negócio todo, né? Isso perde para a Bíblia em 1000. Só fazem fofoca. Destrói a vida dos outros. Mas pegue a Bíblia. Vai ser um WhatsApp maravilhoso. Só vai ter mensagens maravilhosas. Maravilhosas mensagens vindas do alto dos céus. Então examine-se todos os dias. Na sequência, Paulo vai trabalhar o amor genuíno. O amor que você tem que ter para com o teu próximo. Mas, como eu falei, primeiro para contigo. E às vezes você não consegue ter um bom relacionamento com os outros porque você está com problema com você mesmo. Resolva o teu problema para com você. Né? E assim por diante. E fecho no capítulo 13. Respeito às autoridades. Respeito às autoridades. Quem é autoridade sobre sua vida? Sobre sua vida. Quem é autoridade? Acima de todos, Deus. E aqui no mundo, chefe, e assim por diante, professor, seja lá quem for, respeite as autoridades. Não entre nessa coisa que o mundo faz com relação aos políticos, aos que estão no governo. Não entre nessa paranoia que o mundo tem de esquerda, direita, centro, de alto e baixo. Não faça isso. Muito pelo contrário. Siga o que a Bíblia ensina. Ore pelos que estão ali no comando. Ore por eles. Esquerda, direita, centro, alto, baixo, trás, frente, não interessa. Ore por eles. Ore pelas autoridades. Ore pelas pessoas que estão à frente, comandando. Ore pelas pessoas que estão nos liderando. Os pastores hoje, por exemplo, são aqueles que Deus colocou para que sejam aqueles que vão à frente, conduzindo o povo dele, o rebanho de Deus. Não é meu rebanho, não é o rebanho do pastor Carlos César, não é o rebanho do pastor Marco Vinícius, não é o rebanho do pastor Jonir, não é o rebanho do pastor Isaías, não é o rebanho dos outros pastores de outras igrejas, não, é de Deus. Tenham respeito por eles. Ore por eles. Porque assim como vocês também precisam das nossas orações, precisam do nosso respeito, do nosso carinho, do nosso amor, precisam de que nós estejamos ali com eles, obedecendo, porque eles conduzem e velam pelas nossas vidas. Está escrito lá na Bíblia. Então, Paulo vem e coloca-se este relacionamento, como está diante do Senhor? Como está a sua vida de consagração? Então a gente fecha hoje dizendo assim, a vida de consagração não é uma vida qualquer, não. É uma vida realmente plena em Jesus Cristo, porque você entregou sua vida a Ele, acabou. Agora tenha contigo um relacionamento perfeito, primeiro contigo, depois com Deus e assim para com teu próximo. Porque se não tiver, está faltando. Espiritual, mental e física. Isso tudo tem que estar harmonizado com as Escrituras, com a boa e perfeita vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, que os irmãos já devem estar cansados.